dia, boa tarde ou boa noite, já avisando que estamos aqui no Boa Noite e hoje com cerveja. Não sei como terminará o episódio, por favor, tirem as crianças da sala, que hoje a gente não sabe que fim vai ter, né? Mas estamos aqui mais uma vez com uma história inspiradora. Estamos muito felizes com a nossa convidada de hoje. Sim, muito felizes. Quando a gente começou essa história de Egéria, vamos fazer Egéria, falar de Egéria, essa convidada foi a segunda pessoa que a gente falou. Sim. Só que ela tem uma agenda muito louca, mais louca do que a minha, do que a da Pri, de todo mundo, assim. Ela faz muita coisa, então ela só pôde vir agora. E a gente tá muito feliz por isso, porque ela é uma pessoa muito especial. Uma pessoa, assim, que quando eu tava lendo a história dela, eu cheguei à conclusão que ela cuida da gente da cabeça aos pés. Literalmente, vocês vão entender por quê. Vocês vão ver que eu não tô mentindo com relação a isso. Ó, eu vou colar aqui o currículo dela, porque eu não vou conseguir decorar tudo, tá? A gente ainda vai ter um teleprompter e tal. Ela é formada em serviço social, atua como assistente social na área da saúde pela Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, no Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas. É no CAPS, né? CAPS AD. CAPS AD. É psicanalista em ascensão desde 2021, certo? Pandemia. Calma, tem mais, viu? Não acabou não. Ela também é especialista em psicologia e saúde da mulher, é especialista em saúde mental e atenção psicossocial, também especialista em saúde coletiva e tem a formação complementar em programação neurolinguística e hipnose. E além de tudo isso, como se não bastasse, ela ainda é idealizadora da Rede Mulher Girassol, que é sensacional, ela vai falar aqui hoje sobre isso. Compõe a diretoria do coletivo Afroempreendedores e assumiu recentemente a presidência do Conselho Fiscal, né? Isso. Presidência do Conselho Fiscal da ASAMPA, Associação de Saúde Mental de Pouso Alegre. Com vocês, Daniela Salles. Ai, gente. Gente, boa noite, boa tarde, bom dia. Eu adorei esse negócio aí de boa noite, boa tarde, bom dia. Ou boa madrugada também. Olha, com álcool esse trem aqui hoje, eu não sei o que vai acontecer, não. E eu fico muito feliz pelo convite da Mari com a Pri, são duas profissionais que eu admiro muito. Nós estávamos aqui relembrando, né, o nosso primeiro, assim, encontro, né, num projeto lá atrás, que a gente vai falar disso depois também, e o quanto que vem fortalecendo, né, o movimento das mulheres aqui em Pouso Alegre, essa ascensão de que eu não sou só uma profissional, uma dona de casa, uma mãe, mas eu sou muitas mulheres em uma. E quando essa mulherada junta, gente, vem coisa boa por aí. 2023 promete, nem quero falar agora, porque já sei que vai ser um estouro esse projeto das meninas. E eu já quero patrocinar alguma coisa aqui, viu? Olha, faça que nem a Dani. E a gente ia falar sobre isso também, que, né, que hoje a Egéria tá aberta a patrocinadores, né, dessa nossa caminhada que a gente quer aqui. E Dani, a gente conhece as pessoas e muitas vezes você precisa conversar para a pessoa te cativar, você precisa, né? Gente, a Dani, olha, ela dá um sorriso. Você já cativa quem você quiser. Né? Eu tenho uma admiração por isso, que você faz, né? Vocês viram o currículo dela, vocês não têm noção o que é a energia de estar do lado da Dani. É sempre esse sorriso, esse... Cara, é uma delícia. É muito bom estar do seu lado, de verdade. Eu tô muito, muito feliz por você estar aqui hoje. Sucesso. Sim. Ô Dani, começando as perguntas. Eu falei que eu queria começar com a pergunta. Porque toda vez que eu falo com você, eu lembro muito de uma tia muito, muito, muito querida. É a tia Nádia, que eu prometi que eu ia falar dela e eu nem ia chorar. Porque ela é beijo, tia Nádia. Não tem que Ela mandar beijo. começou com essa pergunta porque é o primeiro copo. É o primeiro copo. Ela não quis deixar pra depois porque eu não sabia quantos copos eram. Talvez você não ia conseguir controlar esse choro. Talvez. Então a tia Nádia, ela foi uma tia, ela já partiu. Ela partiu muito cedo, mas ela era assistente social, né? Ela é formada em serviço social da CESP, foi da vida inteira. Eu participava dos acampamentos da CESP quando eu era criança. E eu me lembro que uma das coisas que eu mais me lembro dela, primeiro era esse sorriso, que eu acho que o serviço social deve ser uma coisa muito gratificante, porque estão sempre sorrindo.
E uma outra coisa assim, ela era uma pessoa 1000% dedicada aos outros. Muito. Ela tinha uma dedicação, um amor pelo próximo, que eu falo que com ela eu aprendi o amor incondicional. Porque ela tinha isso por todos. Uma coisa incrível, assim. E aí eu queria saber, assim, como é que foi a sua escolha pelo serviço social? Como é que foi isso dentro da sua vida? Então, o serviço social surgiu assim na minha vida naquele momento que você fala assim, eu tô trabalhando e eu preciso investir meu dinheiro. Então, eu vou investir em educação. E eu tinha um projeto com meu pai que era uma construção da nossa casa. A gente queria mudar de casa e eu vi os meus irmãos todos indo para a faculdade e o meu salário era um pouco para mim e um pouco para poder ajudar nessa construção dessa casa. Então, quando essa casa ficou pronta, eu falei para o meu pai, olha, agora os meus 2 irmãos já estão na faculdade, o mais velho não optou por não fazer faculdade e agora é a minha vez. E aí tinha aberto os cursos novos, né, na faculdade lá do CESEP em Machado, e eu vi aqueles cursos assim, eu falei, olha, isso aqui me interessa. E eu fui pesquisar. E aí eu fui vendo, né, que eu falei, eu quero ser assistente social, vou fazer serviço social. E eu fui lembrando de coisas da minha vida, né, da minha infância, da minha adolescência. Eu venho de um bairro muito carente, né, em Machado, e a gente tinha sempre assim, os movimentos do bairro. Eu lembro até que para asfaltar a rua, tinha as reuniões na casa de alguém, tinha o movimento da igreja, da catequese, e eu fui catequista 10 anos, gente, imagina eu, fui catequista 10 anos da igreja, tá? Até hoje sou uma menina muito temente a Deus. Então foi juntando tudo isso. Porque o serviço social, ele tem lá na raiz aquela coisa da caridade, né, do assistencialismo. E eu fui vendo que não é só isso. É você promover, defender, exercer, ensinar as pessoas a exercer a cidadania, a ir atrás de um direito, mas também cobrar dela um dever. E aí, o primeiro encontro que eu tive com uma assistente social foi bem próximo à faculdade, bem próximo ao vestibular. Meu irmão sofreu um acidente e aí a gente estava tanto lá de documento e precisava de uma assinatura de uma assistente social para conceder um benefício para ele. Porque o braço dele deu perda total em termos de movimento. Ele não conseguia fazer a profissão que ele tinha na época. E aí eu fui com a minha mãe, né, no CRAS pela primeira vez. O CRAS era no centro, né, embaixo da prefeitura, a sala do CRAS, da assistente social. E ali ela foi explicando tudo e eu fui orientando a minha mãe. Minha mãe e meu pai, eles têm formação bem básica mesmo. E eu fui ali orientando e eu me encantei com aquilo. Eu vi que alguém conseguiria ajudar o meu irmão, né, dando um direito para ele de um benefício, porque ele não conseguiria mais exercer a profissão dele. Então foi a primeira vez que eu vi alguém falar que o governo tinha um programa, tinha um benefício que poderia ajudar alguém. E eu nunca tinha me visto ali, sabe, falando daquela forma, né, do direito que ele tinha, como que seria concedido, e eu encantei. E eu fui pro vestibular, fiquei em 3º lugar no vestibular, e a nossa sala tinha 95 alunos, por fim formaram 65. Quase todos trabalhando hoje na área de serviço público, né? Então, assim, a escolha para mim partiu exatamente disso. Daí eu precisei de uma assistente social e na hora de escolher ali eu vi que estava batendo, porque eu sempre tive aquele olhar pelo próximo. Eu acho que isso é importante demais quando você fala de serviço social, né, das assistentes sociais. Eu acho que o nosso jeito de acolher, ele precisa ser diferenciado, porque você já vai trabalhar com população carente, né, com pessoas ali que não entendem muito do que está acontecendo, que eles acham que estão ali pedindo uma ajuda, na verdade eles têm um direito, né, e a gente está ali na condição de exercer aquele direito, efetivar aquela pessoa, seja em qualquer situação que ela está necessitando, a gente é aquela luz, né, que chega para clarear. E os meus pacientes do CAPS, eles sempre falam assim, o assistente social é um anjo, né, que chega. Então, eu também tenho, né, essa carinha aqui, as pessoas me chamam de anjo também. Que delícia. É uma coisa que tem que ser com bastante vocação, né? Não dá para você fazer só por fazer e ser um bom profissional, não tem jeito, né? Você lidar com tantas pessoas, com tanta dificuldade das pessoas, né? Tem que ter essa empatia mesmo, né? Sim. Eu acho importante isso, Priscila. A gente precisa trazer para as pessoas o significado dessa empatia.
Por mais que a gente esteja vivendo, olhando, observando, nós não estamos sentindo na pele. Então, quando uma pessoa fala para mim, Dani, eu não tenho que dar para os meus filhos hoje no jantar. Eu fico pensando, gente, o que eu vou jantar hoje? Eu vou pedir um lanche, eu vou fazer isso, aquilo. Então, a gente se coloca, mas a gente coloca na nossa condição aqui. Não vivendo, né? Se fala, Dani, você já passou fome, você já morou na rua. Não. Mas eu preciso entender que tem pessoas que não têm e que a gente pode transformar isso num país melhor, onde cada profissional, ele precisa muito, mas muito mesmo, amar o que ele faz. Igual vocês fazem na profissão de vocês. Exatamente. Né? O sucesso ele vem disso. Você ama aquilo que você faz e você levanta todos os dias querendo aprender um pouco mais da sua profissão, querendo ser reconhecida lá na frente, quando a pessoa fala, olha, agora eu não preciso mais, né? Agora outra pessoa vai chegar e esse benefício, esse acolhimento, esse tratamento, no caso do CAPS, vai estar ali prontinho para alguém que vai chegar precisando daquele momento. Isso aí. Ô, Dani, e como que a PNL ajudou você na sua vida pessoal e profissional? Você acha que teve impacto? Você acha que isso mudou alguma coisa? Sim, quando a gente fala, né, de programação neurolinguística, tem gente tem que explicar o que é PNL também, Sim. porque eu também pesquisei. A sigla, né? Programação neurolinguística. Isso. E aí, dentro já formada na área, morando em Pouso Alegre, né? A PNL, ela vem para mim, assim, no momento que eu estava procurando ressignificar muita coisa da minha vida. Então, quando eu conheci a PNL, eu já tinha perdido o Roberto. Né? Pra quem não conhece, a história do Roberto também vai ser falada daqui a pouco. Não, mas quer falar do Roberto primeiro pra gente entender? Então, o Roberto foi meu marido, né? Então, nós vivemos muitas histórias lindas juntos. E ele foi acometido de um câncer com 33 anos. E ele veio a falecer depois de 2 anos de tratamento. E eu conheci o Roberto lá em Poço Fundo, lá na cidadezinha de Poço Fundo, né? Quem não conhece Poço Fundo. E quando a gente resolveu morar junto, né? A gente já estava aí já mais de 6 anos junto. E já com essa questão da gente morar junto, eu já estava trabalhando como assistente social. Então era aquela ascensão do casal, né? Nós vamos comprar apartamento, um vai fazer autoescola, o outro vai esperar um pouquinho, e aquela construção. Só que no meio do caminho tinha uma pedra, né? Que foi o câncer no cérebro, e sem muita chance de sobrevida. E faz quanto tempo isso? E isso faz 4 anos. Então eu cuidei do Roberto 2 anos, e inclusive a Priscila foi a que cuidava da parte de radioterapia dele. Foi. A doutora Priscila foi, colega sim, nossa, né? Uma luz na minha CIPA, vida. Uma pessoa Beijo, maravilhosa. Pri. Beijo, Pri. E, então, assim, a gente terminou todo o tratamento, né? E durante o tratamento, eu fui fazer terapia. Eu fui entender o que era um ciclo de vida. O que ia acontecer comigo, se eu ficaria em Pouso Alegre, se eu ia embora de Pouso Alegre. E eu precisava ressignificar tudo isso. E nisso vem a PNL, que é uma das técnicas da PNL, ressignificação de traumas, né? Você ter consciência de que o mapa não é um território, que a minha realidade ela é diferente da do outro, e com muitas outras técnicas. Então, eu gostei, explica isso aqui pra mim. O mapa não é território. Não é território. Porque sempre surgem umas frases aqui que nos deixam impactada, né? Eu que sou meio verte. Às vezes eu preciso de uma explicação. Eu gostei demais de... Sim, eu falo isso porque muitas vezes a gente acha que a nossa referência vai ser sempre aquele. A Alba fala isso aqui, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, de Gabriela. E a gente tem que ter um momento da vida da gente que a gente tem que parar e olhar pra gente e falar, não, eu posso sim, eu consigo, eu vou quebrar esse ciclo e eu vou sair dessa situação. Então, eu assim, não sou, eu estou e eu posso estar do jeito que eu quiser, né? Mas eu posso encontrar um novo sentido para minha vida. Então, as pessoas falam, tem muitas técnicas, gente, que se misturam com PNL. Quando você fala, no que você usa PNL? A PNL, hoje, ela é programação. E a nossa vida é inteirinha programada. Né? A gente está aqui hoje, a gente se programou. Amanhã, a gente tem uma outra programação. E quem não segue isso, hoje está fora.
tá fora de tudo. Então, quando eu encontrei, né, um instituto que oferecia esses cursos e eu fui fazer, eu fui resignificando a minha vida. E com muitas técnicas que eu poderia ajudar a trabalhar isso no meu dia a dia. Com a técnica de persuasão de vendas, né, de convencer as pessoas que o meu produto é bom, de convencer uma pessoa que no caso, por exemplo, um paciente do CAPES, né, que o tratamento em liberdade hoje é uma melhor forma de cuidar desse sujeito que está aí passando por um processo de dependência, né, de álcool ou outras substâncias. Então, eu uso muito disso e me ajuda no dia a dia também, sabe? Eu falo que a parte mais importante para mim foi se resignificar mesmo o meu contexto de que a Dani, ela está passando por um luto, ela atravessa o luto e tem outras coisas. Então, até o luto, eu transformei o meu luto em luta. Eu não esperei o luto vir por completo. A hora que eu peguei um exame, que eu vi que tinha muita coisa a ser feita, né? Os pais do Roberto já idosos, morando aqui em Pouso Alegre, eu falei, olha, eu preciso transformar isso aqui. Então, muita gente falou para mim assim, deixa pra você fazer terapia depois. Eu falei, não, vou fazer terapia durante. Porque eu chegava em casa, o clima era eu tinha que voltar a trabalhar. Então, foi onde eu comecei a cuidar de mim, né? A PNL também tem muito disso, né? Do autocuidado, da autoestima. E fiz vários cursos. Agreguei a hipnose recentemente. Tenho um pouco de medo, né? Roberto sabe disso, a Genilza sabe disso. A gente vai estudando muito. Agreguei a psicanálise depois também, até para me trabalhar o meu consciente, meu inconsciente, meu subconsciente. E amo Freud, gosto muito, né? Vou estudando, esses dias eu estava estudando Lacan também. Então, assim, para mim, a PNL foi assim, ó, abriu o leque, abriu a mente, melhorei muito a comunicação, né? Tanto que comunico hoje e fico assim, será que tá saindo legal? Então, uma olhar assim para lá, para cá, assim, eu já lembro, uma técnica de PNL, é como que a pessoa está gostando ou não daquilo que a gente está falando para ela, tá? Então, tem muita coisa legal que eu uso até hoje, a PNL. Foi bem complementar para mim mesmo. Que legal. Que legal, nossa, tudo, né? O que você conseguiu fazer com a situação, né? Porque a gente, às vezes, chega a situações na nossa vida que a gente fala, ou a gente transforma e usa isso, né? Não a nosso favor, mas para... Ou a gente senta e chora e vai ser vítima e vai passar o resto da vida reclamando, falando, por que comigo? comigo? Aquela história da pipoca? Uma história antiga, mas ela é legal, interessante. Agora você falou de se transforma, é que nem uma panela quente, né? Você pega uma panela quente, você coloca um de milho lá, né? É a vida é uma panela quente. Você tem duas opções, ou você fica lá queimando e vira piruá, ou você se transforma e vira uma deliciosa pipoca. Você escolhe qual é o caminho que você vai seguir. E tem outro que eu lembrei, nem sei se tem a ver. Não, mas eu acho legal também. Que eu não sei nem se eu vou conseguir contar, porque eu sou daquelas que vai contar piada e esquece. Depois a gente pausa, procura no Google o final da piada. Vamos tentar, qualquer coisa a gente corta. Mas que fala acho que é da água quente. Ah, do sapinho na água quente. Não tem outro sapo, bicho. Não, é comida. É comida. Não é o sapo. Lembro, eu sei do sapo, da manteiga também. Não, vai batendo, vira manteiga. Como é que é? A batata amolece, o ovo fica duro. Não, acho que não tem nada a ver, acho que vai ter que cortar. A mesma água fervente que amolece a batata também torna o ovo duro. Não são as circunstâncias que mudam as pessoas, mas o que tem dentro delas. Sim. Mas não é, as circunstâncias para cada um vai fazer de um jeito, né? A gente precisa transformar a nossa realidade, né? Então, o que eu tinha, eu falei, eu não vou ficar nessa condição. Eu preciso sair dessa condição de algum jeito. Estudando, abrindo meu leque, né, de conhecimento e transformando o luto em luta. Isso. E você fez muito bem. Sim. Muito bem. Se eu tivesse embora ainda, não tinha conhecido vocês. Né? E não, e mais que isso. Gente, Dani, você ajudou a você mesma, né? Você passou por isso. E o tanto de mulher... Sim.
que você também ajudou com o que você aprendeu. Porque acho que sempre já tinha conversado sobre isso, que mulher gosta de dividir, né? Gostam. E eu acho muito legal isso. E até falo que o Egéria o nosso programa é isso também, né, Mari? Tudo que a gente aprende, que a gente convive, que a gente vê de falar, nossa, tal pessoa ia ser tão legal, tanta coisa para ensinar para o outro, é tão... Não é? Eu acho isso muito legal. Então, a gente estava falando disso, né? Da questão de você passar para... Você aprendeu no PNL, aprendeu com as suas experiências, e você também ajuda muitas outras mulheres. Sim. E você tem a Rede Girassol, que, gente, é uma coisa maravilhosa. É mesmo. Eu já tive o prazer, né, de participar de alguns eventos. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, porque você ajuda tantas mulheres. Até arrepio. Porque você ajuda tantas mulheres, é um trabalho tão bonito, eu acho. Então, a rede, né, ela veio assim num momento, nós estávamos já em 2021, pandemia, né, e esse gostar de estar com mulheres também foi uma pergunta que fizeram para mim num dos cursos de PNL, né, Dani? O que você quer? Qual que é a sua missão de vida? Qual que é o seu propósito? E eu estava assim, eu quero ajudar mulheres. No começo seriam mulheres que perderam entes queridos para o câncer. E transformou isso hoje, né? Hoje a gente não ajuda só as perdas, a resignificação, mas a gente tem aí um leque de mulheres, né? Mulheres empreendedoras, mulheres de diversas áreas que estão na rede. Os nossos encontros são sempre, assim, muito diversificados, né? Quando a gente vai fazer um projeto, um treinamento, um evento, eu falo, gente, não me dê 2 horas, que a gente não consegue levar tudo em 2 horas. Me dê um tempo maior. Então, assim, são várias mulheres mesmo que reúnem hoje para contar as suas histórias, também para vender o seu peixe, né? Quando a gente está falando de empreendedorismo, a gente tem as meninas do negócio para elas também, quando a gente se reúne, né? São várias mulheres com muitas coisas legais. E aí, o que acontece? A rede... ela vem em 2021 e a Gisele Brandão, que é uma das sócias do projeto, ela falou uma coisa que ela me deixou muito, assim, pensativa depois. Eu sempre falei que a rede foi para ajudar mulheres, mas naquele momento, quando nasceu a rede, eu tinha saído de um outro projeto que eu deixei no Instituto de PNL. Então, quando eu saí do Elas que Inspiram, que até todo mundo sabe que eu fui a fundadora desse projeto também aqui em Pouso Alegre, quando eu saio do Elas que Inspiram, fica uma coisa dentro de mim. Assim, e agora? As meninas estão saindo, estão me procurando, o que você vai fazer? A primeira pessoa que me ligou lá de São Paulo falou assim, Dani, aonde você for, eu vou também. O que você vai fazer? Você vai fazer alguma coisa para as mulheres? E eu falando assim, gente, eu não sei, o que vai acontecer agora? Você não ia conseguir não fazer. Sim, eu não consigo parar, né? Eu falo assim, a gente é uma máquina, né, gente? Nós somos potência. As mulheres hoje é potência. E a potência, ela move o mundo mesmo. E aí eu falei, me dá um tempo que vai vir alguma coisa. E aí eu lembro que nos últimos encontros desse outro projeto, eu distribuí semente de girassol, foi em outubro. Foi onde a primeira vez eu pude falar do Outubro Rosa, onde eu conheci as meninas lá dos Histórias Marcadas, a Edneia, toda essa mulherada que faz parte hoje, né, das nossas vidas. E aí, nós distribuímos semente de girassol, e veio a pandemia, veio tudo mudando. E quando veio, as meninas começaram a cultivar aquela semente. E como a gente estava na pandemia, não podia sair, não podia encontrar essas mulheres, elas mandavam foto para mim de como que estava o girassol delas através da rede social. Que lindo, eu não sabia dessa história, Dani. Sim, foi o primeiro momento, né? Eu falei assim, então, rede, nós mulheres, né? E girassol, que o último encontro foi marcado pela semente, e a gente está se conectando através dessas mensagens. Nossa, e elas trazendo. E tinha uma música da Kelly Smith que eu escutava muito, que fala do girassol, que fala que quando a gente não sabe a direção que a gente quer, que a gente olha o girassol, né? A música linda, enfim, eu comecei a ouvir aquela música e colocava nos meus stories com a semente, com o girassol. E aí surgiu o nome, Rede Mulher Girassol. A Marcela, que foi uma das primeiras integrantes, falou, eu vou fazer a logo, fulano, vamos marcar um dia, vai ser dia 23, nós vamos fazer pelo Google Meet, vamos convidar essas mulheres. E nós fizemos assim, em uma semana levantamos.
E era a primeira vez que eu tava indo para um Google Meet também. Apesar de que as meninas também já tinham dado uma aulinha pra gente, você lembra disso? Lembro. Aí eu falei, vamos achar um jeito de aprender esse aplicativo e vamos fazer esse encontro. E foi lindo o encontro. Tá, passou, estamos indo na rede, caminhando. A Gisele vem um dia, num case, e fala, a Rede Mulher Girassol, ela veio primeiro para reerguer a Dani. Que a Dani estava sem norte, sem direção, porque ela achava que o brilho dela tinha acabado lá com outro projeto. Mas, na verdade, a primeira mulher que a rede ajudou a levantar foi a Dani. E aí eu tenho que contar essa história. E foi um dia que eu fiquei muito reflexiva, chorei, porque eu vi que nesse impasse de você querer ajudar o outro, você também precisa de ajuda. Né? E como eu sempre carrego com muito assim, entusiasmo tudo aquilo que eu me proponho a fazer, eu não me permitia sentir dor, não me permitia ser cuidada pelas pessoas, né? E eu vi que aquilo lá estava me ajudando e que onde eu fosse ia ter alguém me seguindo. E também falando de girassol, de rede, tudo mais, de semente, eu trouxe aqui para vocês. A semente para vocês cultivarem também. Vou cultivar. E vocês vão lembrar desse girassol. Eu sou a louca das plantas. Sim, olha, eu não sei, você tá falando que é. Né, e eu falei assim, gente, eu vou levar uma flor. Mas essa flor, as meninas vão receber a flor de girassol, daqui uns dias ela vai morrer. Então, para vocês sentirem realmente o que é cuidado, olhar, esperar, ela demora uns 3 meses, mais ou menos, para sair essas flores lindas que vocês vão ver. Né? E cada miolinho ali é uma florzinha. É linda a história do girassol. Vocês vão ver o que é cultivar. Então, a rede hoje, ela cultiva essas mulheres. Os meus girassóis são girassóis reais. Então, quando alguém sai, quando alguém não tá bem, a gente faz igualzinho o girassol mesmo. A gente vai lá, o que tá acontecendo? Vamos marcar um café, vamos fazer um happy hour, vamos fazer alguma coisa. E pelo grupo de WhatsApp, hoje a gente tem mais de 100 mulheres. Nosso Instagram também e o Facebook, a gente conversa com essas mulheres. Passamos, né, mais de um ano, agora em janeiro são 2 anos de projeto. Conseguimos fazer vários eventos em parcerias também. E é um desabrochar todos os dias, gente, de ideias, de mulheres que vão chegando, de mulheres que não são de Pouso Alegre. Inclusive tem a Maria Tereza, que está vindo morar em Pouso Alegre, e ela sai de Marília, ela vem, toda vez que a gente tem um encontro, ela vem, ela participa, ela é terapeuta de expansão, terapeuta holística, e ela está vindo morar em Pouso Alegre. Então hoje eu estou aqui, ela está atendendo na sala. A gente não tinha um espaço de atendimento, hoje a gente tem uma sala de atendimento lá na Adolfo Olinto, 209. Olha, que legal. E uma coisa que eu tenho comigo é o seguinte, se você tá na rede, se você me chama e eu conheço a tua história, você precisa de um atendimento diferenciado, você precisa de uma sessão de análise ou de passar com qualquer uma das meninas que ajuda o projeto, a gente não cobra. Porque eu gosto dessa parte do social. Porque eu sei que a história dessa pessoa, quando ela desabrochar, ela vai conquistar mais 10, 20 girassóis para a rede. Então o pagamento das pessoas são esse, falar da fonte que veio para ajudar ela quando ela precisava. E é um sonho essa rede. É muito legal. A rede Mulher Girassol é maravilhosa, gente. Para quem tá em Pouso Alegre e para quem tá fora também, encontros online, enfim, é sensacional, assim. Aliás, o movimento de mulheres aqui é uma coisa que eu me orgulho muito daqui, assim. Sim. Porque, olha, são fortes. Inclusive a Pri, a gente tava até comentando, né, Pri, do Mulheres Brilhantes, que foi onde a gente mais se conheceu, né? Conheceu a história. Eu tava contando para elas que... E foi até engraçado ver que quase todas que estavam lá já passaram pelo Egéria. Né? Que foi, no final das contas, foi meio que uma coincidência, mas foram pessoas escolhidas que a gente sabia bem a história. E eu fiquei na bancada com elas, eu não conhecia todas, né? Eu acho que eu conheci a Dani, você foi nesse evento, Foi né? nesse evento. Tava a Edneia, que já passou aqui pela gente, a Márcia Camargo também, que já passou aqui pela gente, a Alba Junqueira. E eu fui representando a OAB. A OAB, na época eu fazia parte da comissão da OAB Mulher Advogada. E quando eu sentei com essas mulheres lá, eu me senti tão importante.
E eu ficava assim, gente, e elas contavam as histórias, eu falava assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Olha as mulheres, olha o tamanho delas. Eu falei, não deixa elas descobrirem o que eu tô fazendo aqui, mas deixa eu ficar aqui, porque tá tão gostoso. E eu achei olha, eu vou dizer que foi um marco na minha vida. Sim. Juro por Deus, de sentar ali com vocês, de ouvir aquelas histórias. A Márcia com tanto aprendizado. Nossa. Dani, quando você contou sua história, foi a primeira vez que eu chorei com a Alba contando a história dela. Aquilo foi tão importante pra mim. E eu falei, o que você falou que eu senti, eu falei assim, nossa gente, eu quero participar disso. Eu quero participar desse encontro com mulheres, eu quero participar desse, de estar junto, do que puder ensinar, do que puder fazer, como é gostoso, como é gratificante. Foi muito importante pra mim. Embora eu falei assim, gente, eu sou um peixe fora d'água que não deixa ninguém descobrir. Parece que abriu um peixe fora daquele Na verdade, a gente... Mas foi maravilhoso, que eu tenho... Depois a Mari vai passar até umas fotinhos, Mari, desse dia, que esse dia foi muito legal. Foi muito legal. E eu falo assim, Pri, tudo tem uma hora pra acontecer. Hoje você está dando vida àquela Priscila que estava lá. Então, se você tem a sua história de vida, você respeita as outras histórias de vida, você se inspira e sabe que você vai ser cobrada. Eu sempre falo isso para as meninas, olha, eu falo assim, posso falar de religião um pouquinho? Claro. Eu falo que essa semana eu fui na primeira Eucaristia do meu sobrinho de 12 anos. Tava lá em Machado, aproveitei o momento, fui, e justamente na homilia fala dos talentos. Então fala dos nossos dons. Então o estar aqui hoje é a prova de que nós estamos multiplicando os nossos talentos, Não adianta falar, eu vou ficar escondidinha aqui, vai vir uma luz, vai vir alguém. Às vezes eu tô lá desanimado, olhando para baixo, falo, o que eu vou falar esse mês, o que vai vir? Alguém me liga. É impressionante. Comece a acreditar no universo. O universo, quando ele quer, ele une as pessoas de uma forma tão grande que quando você já vê, já aconteceu. É assim mesmo. Nossa, o universo é impressionante. Eu sinto isso muito quando a gente está pensando na Alba, Onde está assim, a mulher do futuro. Eu falo que ela é a mulher do futuro, a mulher visionária. Então, a gente está pensando que ela já fala, já veio para o Marlia, faz isso, faz aquilo, já deu certo. Então, assim, pessoas positivas, otimistas, entusiasmadas, elas sempre vão estar entre pessoas que pensam e querem fazer alguma coisa a mais. Então, o teu talento está sendo provado aqui hoje no Egéria. Não, e vou falar pra você, minha família falando, Priscila, você ri muito. Eu falei assim, mas eu tô tão feliz aqui. Que bom, né? É bom rir muito, gente. Faz bem pra saúde, pro coração. Mas, gente, eu tô tão feliz de estar aqui. Cada encontro é tão gostoso, a gente sai tão... Depois a gente fica conversando, relembrando as frases. Eu assisto várias vezes. Aí eu percebo que eu dou muita risada mesmo. Mas o sorriso é parte de você, é tão gostoso. E isso, dividir, Porque a gente divide, na verdade a gente está dividindo, mas a gente está multiplicando. É verdade, a gente divide e multiplica. Isso aí. Muito bom. E voltando aqui, eu comecei dizendo uma divagação, assim, legal. Mas voltando, sem voltar muito, comecei falando que a Dani cuida da gente da cabeça aos pés. Sim. Ela falou da cabeça. Agora eu quero que ela fale dos pés. Gente! Então a Mari, a gente acha que terminou, Tem sempre... Acabou, né, gente? Tá bom já. Olha, ela já fez muita coisa. Ela faz social, Rede Mulher Girassol. Mas não, né, gente? Aqui é Egéria, né? O que a Egéria faz? Sobe na mulinha e anda 5.000 quilômetros. A Dani é igual. Ela tá nos 2.000 quilômetros ainda. Calma, ainda tem, mas... Ainda tem um monte ainda. Então, gente, a Mari tá falando dos pés, E é impressionante. Por isso que é bom a gente estar no meio de pessoas que a gente conhece e pode credenciar aquilo que a gente fala. Quando nós entramos na pandemia, a Mari me convidou para fazer um online. Você lembra? Lembro, mulher. E eu tinha tatuagem, o antifrágil, que estava aí em ascensão essa palavra. Tem a resiliência tatuada nas costas e tem o antifrágil, que é o novo, E aí... eu precisava de renda, Eu sempre gostei de ter mais de uma renda, gente. E eu acho que a gente precisa falar disso.
Mulher precisa ter mais de uma fonte de renda, né? Mulher, homem também, é claro. E eu sempre gostei de fazer coisas diferentes. Então, o meu irmão é um hiperempreendedor. E ele estava com um projeto, né, de calçados, de loja, ele não sabia o que queria fazer. Ele tem uma financeira também. E aí, ele falou assim, Dani, olha, eu conheci uns representantes de calçados e eu acho que dá muito certo, o pessoal tá comprando muitas sapatilhas, você tem acompanhado a rede social, tá um boom das sapatilhas, né? Eu falei, gente, mas o calçado de novo, eu trabalhei em várias empresas de calçados, né? Eu trabalhei na ASICS, na Penalty, trabalhei na Ferracini, tudo antes da minha formação. E eu também fui vendedora. Eu fui vendedora de loja 100, vendedora de Boticário, vendedora de Natura. E aí eu falei assim, gente, por que eu não vou agregar mais alguma coisa? Ainda mais quando se fala em calçados femininos, né, para mulher. Eu até tentei trazer uma linha masculina, mas eu conhecia poucos clientes masculinos. Então, os clientes masculinos que eu tinha eram os maridos, namorados, irmãos das minhas clientes. Por fim, resolvi, né, montar, criar logo, fazer a página bonitinha da Dani Santos Calçados, calçando mulheres de sucesso. Ai, que sucesso. Né? Então, assim, sucesso, tinha um diferencial. E eu falo, gente, a pandemia, ela veio, ela trouxe toda essa questão de saúde, né, coletiva que a gente passou, estamos passando, sobrevivemos, mas ela também trouxe muito conhecimento para nós. Então, eu comecei a olhar a rede social, a entender o que era fazer uma venda, o que era negociar com o cliente, aprender a mexer numa conta digital, né? E vem o Pix, vem tudo, vem a facilidade, vem o delivery e tudo mais. E aí, eu fui juntando um pouquinho de cada coisa e a Dani Santos Calçados foi fluindo. Então, eu já tenho lá a página, as minhas clientes, eu tenho clientes fiéis que todo mês compram, tem umas clientes que quando precisam, compram, mas eu tenho muita história engraçada com clientes também. Eu tenho clientes que chegavam na minha casa, tem clientes que chegavam na minha casa e ela ia para o supermercado fazer a compra. Né? Aí ela passava lá em casa, ela pegava o sapato e aí ela falava, não vou levar a caixa não, vou colocar no meio da compra, porque meu marido fala que eu tô gastando muito dinheiro com você. Aí eu dava risada naquelas histórias. Eu já tenho, já mandei sapato para vários lugares, né, pandemia, né, então a gente tinha revenda. E a internet possibilita mandava os isso, calçados, né, você põe no correio, chega lá. Inclusive eu tenho até uma cantora, né, gente, vou falar o nome dela aqui, a Lu Oliver. No inverno, assim, ela comprou várias botas e eu ficava super feliz, né? Então, assim, calçar alguém que já tava famoso ali, dou muitas risadas com os meus clientes. Sempre falo, né? Sempre posto aquilo que eu gostaria de comprar para mim, mas fico muito feliz em ver as mulheres usando, fazendo post, presenteando. Então, assim, eu não sei para onde já foi essa colinha da Dani Santos Calçados, com calçados aqui, graças a Deus. E assim, eu sempre falo, é um complemento de renda, não é, por que você não faz uma loja física? Não tem tempo. Não dá, gente. Tempo. A loja eu falei física, isso essa semana só passada. Só se for de modinha, né? Só se for delivery, Semana passada. Aí a Dani faz. A van, só se for, né? Semana passada eu falei isso, né? Uma centopeia, né? Que é calçados, né? O Arnor, que é um grande amigo meu, vou falar dele depois. Ele falou, Dani, tá na hora de montar uma loja física. Eu falei, não. Quem vai cuidar? Porque eu gosto de estar ali, ó, no processo. Então eu não vou conseguir acompanhar. E a Dani, por enquanto, ela vai ficar dessa forma, né? É aquela renda que eu uso pra mim fazer meu cabelo, minha escova, minha roupinha, pra mim jantar em algum lugar. Tem uma renda extra, mulheres. É bom. Olha anotou, né? Olha a dica e aproveita e volta lá no nosso episódio da semana passada, o anterior a esse, que a gente fala sobre dinheiro. A Dani adivinhou? Sim, e nossa, eu sempre tenho muito isso comigo, né, gente? As pessoas têm muita crença limitante em relação ao dinheiro. E aí elas não prosperam e ficam naquela, gente, o que eu vou fazer? Nada cai do céu. Eu tenho até um motoboy meu de confiança que tá comigo faz 2 anos. Só a chuva cai. Chuva cai, mas se você souber, você aproveita essa água. Você aproveita. Então tem quantos estão chorando lá, né, debaixo da chuva. Tem outros lá catando aquela água, transformando aquela água em outra coisa, ou vendendo guarda-chuva. Ou regando o girassol. Aí,
Exatamente. Não é? Nossa, esse negócio de vender guarda-chuva, só uma piadinha rapidinho, mas é de verdade. Eu sou de São Paulo, né? Aí uma vez eu tava saindo do metrô e tava chovendo. Começando a chover, terra da garoa, né, tal. Aí tinha um vendedor de guarda-chuva na porta do metrô assim, olha o guarda-chuva, é 5, na chuva é 10. Tá vendo? E é isso. E é isso. Só, eu Então, comprei, né? Ele. Eu tava sem guarda-chuva e me lasquei. Comprei. Então essa é a curiosidade da Dani Santos Calçados. Ótimo, maravilhosa. E outra novidade que nós temos é a Sampa. O que é a Sampa? Gente, a Sampa é a Associação de Saúde Mental de Pouso Alegre. Eu falo assim que esse ano, para nós da saúde mental, foi um ano muito gratificante, né? Então, dentro da trajetória da saúde mental, a gente tem a possibilidade de ter uma supervisão clínica. E esse ano nós fomos contemplados, né, com essa supervisão clínica que durou um ano. Veio o Arnor Trindade, um beijo, Arnor, lá de Belo Horizonte, uma referência assim, em saúde mental espetacular. E nós, dentro desse processo de estudo de caso, de melhorar a saúde mental de Pouso Alegre, eles nos desafiou, né? A gente tinha esse sonho de ter essa associação de saúde mental de Pouso Alegre, que falar de saúde mental é falar da nossa vida, né? Quem não conhece a história da saúde mental, eu não posso, no podcast não dá para me contar tudo para vocês, mas é uma história linda e nós temos grandes inspiradores, né, da saúde mental a nível mundial. A gente tem Basaglia e a gente tem Nícia da Silveira também. Então, assim, são referências que a gente tem, algumas das referências que a gente tem, e a gente procura honrar o que foi essa luta, o que foi essa reforma psiquiátrica, e trazendo cada vez mais o louco, né, o louco, dito louco, para dentro da sociedade. Então, o CAPES, ele cumpre esse papel muito bem, quando a gente fala em tratamento em liberdade, em cuidar do outro. Em Pouso Alegre, hoje a gente tem 2 CAPES, nós temos centro de convivência e agora a gente tem aí já de mãos dadas com a saúde mental a Sampa, que é a Associação de Saúde Mental. Hoje nós estamos no processo dela de regulamentação. Nós já tivemos uma Assembleia Geral, qual a gente elegeu uma diretoria, compomos aí os conselhos e agora aqui poucos dias já o cartório já vai estar dando para a gente, né, toda a documentação que torna real essa associação. Então, o que a gente pode fazer dentro de uma associação? A gente vai dar vida para essas pessoas, né? Então, assim, tem muitos talentos, a gente pode trabalhar a economia solidária. Eu parei nesse processo todo de vamos montar uma associação. Eu fui estudar, né? Eu ganhei um curso pela Fiocruz, eu fiquei ali dedicado na economia solidária. Vai ter uma parte focada no empreendedorismo, na arte, na cultura, no esporte. Eu acho assim, nós falamos agora há pouco aqui de louco várias vezes, não sei como é que vai ser esse final de podcast, né? Muito louco, a gente tomando cerveja. E realmente tratar a loucura como uma coisa normal, né? Quem não conhece alguém que teve uma depressão? Quem não conhece alguém que passou por uma crise de ansiedade? E ela pode ir para a associação, ela pode se tornar um associado, ela pode ir lá fazer uma aula experimental, se ela gostar, ela pode conviver com as pessoas. E Pouso Alegre precisa disso. Né? Nós temos uma saúde mental de Pouso Alegre forte, potente, junto às outras políticas também públicas, sociais, os nossos os CRAS, né, o CREAS, toda a nossa rede, eu falo todos os equipamentos, os PSFs. Então eu estou falando de política pública e a associação ela vem de mão dada também com o Conselho de Saúde, ela vem de mão dada com as nossas empresas. Pouso Alegre é um celeiro de empresas e muitas vezes eles acabam pegando essa responsabilidade social, transferindo para outras cidades que têm associações e não fica aqui em Pouso Alegre. Então, assim, eu não comecei a estudar associação, é muita coisa, né? Tanto que de vontade de se criar uma associação
Foi quase um ano estudando. Será que era associação? Será que era coletivo? Tem que fazer isso, tem que ter sede, tem que ter isso. Ah, pode isso, pode aquilo. Então, hoje a gente tem, nesse corpo da Sampa, vários profissionais que nos ajudam, desde um contador, um advogado, um psicólogo, né? Então, tem que ter pessoas ali que vai nos orientar na parte jurídica. E o mais interessante é que ela se tornou real. Todo o processo de escolha envolve os usuários, envolve os pacientes da saúde mental. Né? Tanto que a chapa, dentro dessa composição, tem que ter um presidente, um vice-presidente, o usuário, né? Os outros cargos do conselho também, porque eles conhecem e sabem quais necessidades ainda faltam na vida deles. Nós somos assim, eu falo, gente, nós somos o pontapé. Nós, instruídos de todo o nosso conhecimento, mas quando você emancipa o ser humano, pronto. Nossa, né? É a sua missão, você emancipar alguém. Olha, eu consigo transformar em obra de arte, né? Esse porta-copos aqui. Eu consigo olhar assim e falar, gente, quem fez? De onde que veio? Por que tá tão bonito? E a gente acha, né, que da loucura não sai nada. Mas tem tanta coisa bela que sai. E muita coisa mental, bela. Você vê que hoje é um assunto que não tem como mais se evitar falar. Não tem. E não é uma coisa mais que dá para se colocar debaixo do tapete. Sim. Né? Tem que ser trabalhado de forma séria e o máximo possível, né? Sim. E eu acho, depois da pandemia, você não achou que aumentou? Sim, com aumento crescente, né? Dentro, tanto na parte do serviço público, no CAPS-AD, quanto nos atendimentos como psicanalista, a procura sempre tem sido a mesma. O que eu vou fazer com essa dor? Né? E a gente quer dar um nome para essa dor, sabe? E essa semana eu estava assistindo um webinário. E o Polípio, um psiquiatra lá de Belo Horizonte, ele falava isso. Até quando a gente vai medicalizar toda a dor que a gente sente? É uma coisa assim que mexe muito. Né? As pessoas, elas confiam muito só na medicação, mas quando eu consigo extravasar a minha dor? Gente, escuta. 1 minuto que você escuta alguém, às vezes você salva uma vida. Então, a Sampa ela veio para isso. A gente tem a nossa sede administrativa, que inclusive é junto lá com a sede da Rede Mulher Girassol. A gente tem onde vai ser reformado para fazer a parte real, né, da Sampa. A gente precisava de uma administrativa e também temos o local onde vai acontecer todo esse movimento. Então, nós temos profissionais envolvidos, inclusive, que vão oferecer capacitação também para todos os associados que queiram aprender um pouco mais sobre saúde mental. Que eu acho necessário hoje falar disso, trazer material para discussão, convidar psicólogos, psicanalistas, né, psiquiatras para esses momentos. Eu vejo os meus colegas psiquiatras reunindo em lives também, deixando as pessoas aproximarem. Por quê? O louco, ele sempre foi um excluído. Né? Então, eu falo muito isso das pessoas. Mari, vou no nutricionista, mas não conta para ninguém que vai no psicólogo, mas não conta para ninguém que tá tomando um ansiolítico, porque não tá conseguindo, né, lidar ali com a depressão, com a ansiedade, não tá conseguindo dormir. Olha, eu já fiquei sabendo que tá tão normal essa questão de probleminhas psicológicos, que diz que a moda agora do final do ano de amigo secreto é amigo secreto de ansiolítico, de remedinho, você tira... Isso é um perigo. Eu não sei, né, se é meme, se é verdade, mas eu vi. É um perigo. Eu falo assim, primeiro você precisa dar nome para essa dor, né? Então, assim, você resolveu aquilo ali, procura um profissional sério, gente. Eu falo, esses dias me chamaram de coach, eu falei, não tenho nenhuma formação em coach, não tem nada contra quem
né? Tem muitas formações boas, inclusive já li muita coisa sobre isso. Eu já ia falar, né? graças a Deus, não é? Mas aí me canalizou, né? A gente precisa Nada levar contra a sério, também, né? mas é. Assim, tratar com quem realmente estuda. Tem pessoas que me ligam e falam assim, Dani, me indica uma clínica que eu vou internar o meu filho por conta de uso de drogas. Eu falo, eu não indico, eu não trabalho lá, eu não conheço. Você já ouviu falar do CAPS? Você quer marcar um atendimento com a nossa equipe? Vamos esclarecer o que está acontecendo. Por quê? Eu defendo muito a redução de danos. E eu não gosto de falar de droga. Eu gosto de falar de ser humano. Eu gosto de falar de saúde. Eu gosto de falar de condições de autocuidado. Eu gosto de falar de direito. Eu gosto de ver as pessoas livres, em liberdade. Eu acho que tudo aquilo que você proíbe demais não dá certo, sabe? Então, assim, a gente tem uma reforma psiquiátrica linda aí, a gente tem uma política de saúde mental que funciona. Então, por que eu vou prender as pessoas? Por que eu vou mascarar o meu sofrimento? Eu conheci essa semana, nesse webinário, inclusive, eu estou apaixonada pela história de vida de um jornalista que está terminando a publicidade também, que tem esquizofrenia e que deu uma aula maravilhosa para nós de cuidado, sabe? Então, assim, ele paciente, ele desenvolveu um projeto maravilhoso, ele vai estar nessa conferência que eu vou estar participando no final de semana que vem, e eu falei, eu quero te abraçar lá nessa conferência, você me procura lá que eu vou estar lá, eu quero te abraçar, porque talvez eu nunca tenha me sentido tão encantada com um profissional, com o paciente, da forma como ele me encantou com a história dele. Até os meus pacientes que estão aqui, muitos têm histórias lindas, mas quando você fica assim encantada com uma história de alguém que você não conhece, já nasce ali um vínculo, né? E a saúde mental, ela é vínculo. A gente falava da pandemia, a quantidade de pessoas que adoeceram, né? Por quê? Por que a gente adoeceu tanto na pandemia? Porque nós não sabemos lidar com o isolamento. E aí você quer isolar o louco. Você quer levar o seu filho, de repente, para uma clínica, trancar, colocar ele numa bolha e achar que está tudo certo. E não está nada certo. Então, quando você isola, né? Olha o que é a privação de liberdade. Não vai no supermercado. Lei seca, né? Não, nossa, que muita gente fez loucura para comprar sua cerveja aí na lei seca, né? Então, assim... Quem nunca? Então, aqui só tem culpado. Quem nunca? Não pode ir na loja, não pode ir no supermercado, não pode isso. E nós somos feitos para serem pessoas livres, né? E isso tem um impacto muito grande na saúde mental. Como que você proíbe alguém de fazer alguma coisa sem antes escutar o que está acontecendo com aquela pessoa? Então, a pergunta básica, quando chega na minha sala, eu falo, qual que é o motivo que fez com que você realmente hoje viesse até esse atendimento? E ali começa a criação do vínculo. Ô Dani, e você contando aqui a sua história, né? Que você falou que tudo começou para ressignificar. Hoje, quando você olha, quando você conta, você fala, eu consegui ressignificar. Sim. Ou ainda estou ressignificando? Como é que você vê? Sim, hoje essa pergunta, né, algumas perguntas que colocaram lá, eu fiquei assim, ó, nossa, o que eu vou responder aqui? Né? E eu acho que assim, eu ressignifiquei grande parte da minha vida. Claro que sempre falar do Roberto, todo mundo que entra na minha história conhece o Roberto. Né? Então eu falo assim, Roberto talvez ele tenha me dado essa missão, né, de falar dele com esse amor, com esse carinho, essa história que a gente teve, né, no finados eu tive assim um impacto, porque eu postei uma foto dele e o negócio subiu assim para mais de 1000 visualizações, as pessoas mandando mensagem, familiares, né, ficaram ali naquele momento junto comigo. Então eu falei assim, olha, o Roberto ainda vive, né? O Roberto ainda existe. Eu resignifiquei o meu luto, mas a luta pela cura do câncer ainda é muito grande, né? Quando eu vejo alguém ainda sofrendo, que não consegue um tratamento, que não tem chance nenhuma, eu falo, ainda é preciso lutar para muitas coisas, a gente precisa muito avançar em termos de ciência,
né? Nós estamos avançando muitas coisas no Brasil, mas ainda precisamos olhar para a saúde. Então, assim, quando eu resignifico a Dani, tem muita coisa que está dando certo. Mas quando eu ainda olho pelas causas que a Dani luta, ainda angustio. Ainda fico um pouquinho de dentro de mim e falo assim, gente, será que todo mundo está numa profissão certa? Porque sucesso para mim é isso, eu olhar e conseguir dar um norte. Chegou, ponto final, outra história. Então eu vou resignificando um pouquinho de cada coisa, sabe? O completo, se eu chegar no completo, eu acho que eu estagno. Então eu sempre tenho que ter uma coisa a mais. Assim. Sempre vai ter alguma causa a mais. Eu falo assim, chega no outubro, eu falo assim, não tem como eu não falar de Outubro Rosa, gente. Não vai ter outro tema. E assim, agora a gente tem essa parceria com a Casa São Rafael, ela sempre tá chamando a gente sempre tá fazendo os encontros e colocando essas pessoas no meio de nós, né? Levando a dor do familiar para quem tá ali recebendo, porque muitas vezes a pessoa fala, é o paciente, peraí, o paciente tem tem família, essa família sofre junto, né? Então assim, eu tenho resignificado toda a minha história. Tava de férias em Machado, eu olhava lá e falava assim, gente, que saudade da minha casa, do apartamento, vou voltar logo, né? Então ontem meu pai falou, não vai, eu falei, já tenho compromisso com as meninas, é um outro momento, é uma outra Dani, e sempre bate muito nisso, né? Do sorriso. Não, já tive muitas lágrimas, eu tive dia que eu não tinha vontade, não tinha motivo para sorrir, né? E eu escutei essa semana, né? Tá fazendo falta o sorriso, a tua alegria lá no CAPS. Eu falo, tô de férias, eu respeito minhas férias. Então, é isso, a gente encontrar mesmo o sentido da nossa vida, olhar para as dificuldades e falar, olha, hoje eu não consigo fazer mais nada, eu vou dormir, vou ter uma boa noite de sono e amanhã eu começo tudo de novo, sabe? Então, isso para mim vem sendo constantemente. Não dá para resolver agora, desliga tudo, vou dormir e amanhã eu começo de novo. Isso aí, certíssimo. Falando em amanhã, vamos falar do passado. Eita! Aquela pergunta. Mas fique sabendo que a gente pode editar, a gente pode deixar mudo só a gente saber. Também, eu pode ser. Nisso. Boa, e pode deixar mudo também. Né? A próxima pergunta a gente pode deixar mudo, tá? Se você quiser que as pessoas saibam, mas a gente quer saber. Nessa trajetória linda, tem alguma coisa que você se arrepende? Então, essa pergunta, eu até dividi ela também com um amigo meu. Falou, olha, eu nunca me arrependi de nada. Não, já arrependi de algumas coisas sim, sabe? Mas eu não sei explicar se esse arrependimento mexe comigo, sabe? Assim, eu não sou de arrepender de nada. Eu falo, eu quero pagar o preço daquilo, se der certo, deu, se não deu, aprendizado, né? Já arrependi de gastar dinheiro com outras coisas supérfluas? Já, quem nunca? Né? Quem nunca? Eu praticamente depois do dia 20 do mês me arrependo de todos os outros 19 dias. Né? Já tomei muito moderador de apetite, já comprei coisas assim da internet que prometiam resultado, dinheiro jogando fora. Então hoje, graças a Deus, assim, não gasto mais com coisas que não vai me trazer a sensação de felicidade de ter colocado realmente o meu dinheiro ali e ter valido a pena. Mas uma coisa que eu arrependo muito, Mari, eu não sei vocês, mas de confiar em algumas pessoas que passaram pela minha vida, sabe? Isso eu arrependo. Eu sei que elas estavam ali por algum momento, elas precisavam me ensinar, nem que fosse assim, para não confiar nelas, né? Então, assim. Ou a não ser daquele jeito. Sim, né? a não ser boba. A não ser assim. Então, assim, eu arrependo disso, de algumas pessoas que eu super valorizei, de algumas pessoas que eu confiei coisas. Parte dos meus projetos, dos meus sonhos, que não levaram isso assim com sigilo, sabe? Com sigeleza ali também, com olhar, com respeito. E assim, realmente eu arrependo de ter perdido meu tempo com essas pessoas
como situações, né, que eu me vi ali colocar no meio de situações que me magoaram muito. Inclusive, assim, eu olho para isso e falo assim, elas estavam ali para me ensinar que a gente precisa, primeiramente, não falar tudo os nossos sonhos, nossos planos para as pessoas, sem antes da gente realizar, sabe? E eu achava assim, que eu já tinha uma ideia, uma coisa, já ia contar, e eu vi que muitas pessoas não estavam nem aí. Né? Então, assim, hoje eu aprendo assim muito. Eu tenho tentado é coisa de mulher, né? De querer dividir tudo. Sabe aquela história do não vou contar nada pra ninguém? Quando vê, tá lá no Uber. Ai, seu João, não acredito que você está entendeu? Eu sou essa pessoa. Então, ou se não, vai sair à noite. Hoje eu não vou falar de direito. Tô lá no bar, quando vê, tá eu pro garçom. Não. Quanto que paga de pensão? Não. Não sei, entendeu? Terapeuta, você tem uma ideia, gente, como a Pri conta tudo? Ela me contou hoje que ela me tirou no amigo secreto. Ai, gente. A gente teve que tirar de novo o amigo secreto. Não é mais amigo secreto, já tá revelado. Mas sabe por quê? Genial, né? Posso me defender? Porque no ano passado eu tirei ela. Aí ela avisou no grupo que olha, cancelei o do ano passado, tá cancelado. Ela fez aqueles online. E vou fazer de novo. E fez de novo, saiu ela de novo. Fiquei, mas será? Tem que ser. Não, mas eu adorei, Mari, adorei. Falei, será? Aí alguém colocou no grupo, nossa, que susto, porque saiu quem eu saí do ano passado. Falei, então, aí eu já falei, dei dura. Eu falei, Mari, aqui você fez errado, porque aqui, ó, saiu você de novo. Aí ela ficou 1 minuto de silêncio. Aí eu falei assim, Priscila, é o e-mail tal? Então você acabou de me contar que você me tirou no amigo secreto. Não tem mais amigo secreto. Aí lá vai eu com a maior humildade no grupo. Gente, olha, fiz errado. Vamos cancelar tudo, não compra presente, vamos tirar outro. Adorei, gente, eu ri alto. Sim. Ai, gente, eu sou dessas. Eu falo isso, né? Então, assim, nossa, eu melhorei muito essa questão da ingenuidade, né? Eu sou de peixe, você já viu, né? Peixe, meu ascendente. Meu ascendente é peixe. Romântica, confia em todo mundo. Eu aprendi na vida isso. Volta pra casa pensando qual vai ser o vestido de noiva que vai por aí, exatamente. É assim mesmo, é desse jeito. Peixe, e eu aprendi. Vamos fazer um episódio só de horóscopo. Eu vou começar. O pessoal vai mandar as coisas, eu vou falar. Eu sei, eu não entendo nada, eu sou só curiosa, mas eu adoro, porque tudo que a gente fala é verdade, não é o peixe. Muito sincera, né? Você está banada também? Eu estabanada, esquecida. Quem assim, não imagina o trabalho que eu dou para os meninos da rede. Quando põe uma coisa na minha cabeça, tem que ser daquele jeito. Eu deixei muito, gente, o perfeccionismo um pouco de lado, deixar a coisa fluir, ser natural. E eu aprendo todos os dias isso, né, Dani? Não seja tão ingênua, né? Alguns momentos é bom você ser ingênua, você fingir de bobo um pouco assim, sabe? Mas em outros tem que usar a mulher, a esperteza, né? De falar o não. Eu tinha uma dificuldade de falar não para as pessoas, sabe? Eu arrependo de muitos sims que eu dei. Eu acho que eu tenho esse defeito também, assim, de confiar nas pessoas. Eu confio muito para ir tirando a confiança. Na verdade, que a confiança ela tem que ser conquistada, né? Eu faço o contrário. Eu também faço isso. Eu começo com a confiança lá em cima. Aí depois vai diminuindo. Só que até diminuindo, você já quebrou a cara várias vezes. O próximo fala assim, não quero mais. Mas então, assim, aprendi a dizer sim pra mim primeiro, né? Não é egoísmo, tá tudo bem. E é isso, eu acho que quando você fala de arrependimento, né, vem muito isso na minha cabeça, né, desse cuidado que eu preciso ter comigo, cuidado com as minhas ideias, dessas pessoas, né, que passaram, deixaram essa marca negativa, mas que eu também aprendi, né, que a gente precisa se policiar em alguns momentos da nossa vida e caminhar e crescer com quem quer crescer com a gente. Você sabe o que meu falecido pai falava? É coisa de velho, né? Amigo é meu umbigo. Vai onde eu vou e dorme comigo. Sim. Então, os ensinamentos, né? Gostei nossos dessa. ancestrais. Gostei dessa. Porque a gente realmente não pode confiar assim em todo mundo. Sair confiando, né, nas pessoas. E Dani, a nossa pergunta típica. O
que não tem jeito, essa você não vai escapar, essa eu não vou editar. Eu posso até editar, eu posso te dar outra chance de responder, mas ela vai ao ar, não tem jeito. Que delícia! Dani, quem é a Dani? Então, gente, a Dani é essa mulher sonhadora, né, que vocês conhecem, essa mulher sorridente, que topa, né, os desafios da vida. E se fosse deixar uma frase, né, eu falo assim, que a Dani é uma mulher que quer deixar uma marca na vida das pessoas. Né, que seja no calçado, que seja no Girassol, que seja lá no Caps AD, que seja na Sampa. Eu tenho isso comigo, que a Dani é uma marca. Ela é a minha identidade, é o meu nome, é o contato que a pessoa teve comigo, né? Que tudo hoje se constrói através de marcas. Então eu quero ficar marcado na vida das pessoas, né? Igual o nosso encontro aqui do Mulheres Brilhantes ficou marcado na nossa vida. Então lá eu conheci a Mari, um pouco da história da Mari, um pouco da história da Pri, das outras nossas colegas, nossas amigas. Eu quero deixar uma marca na vida das pessoas, né? Daqui a alguns anos, né? As pessoas vão falar assim, quem que é a Dani? Ah, aquela menina que vendia sapato. Ah, aquela menina lá da Rede Mulher Girassol. Ah, aquela menina que trabalhava lá no CAP, vocês lembram dela? Então é isso. É essa menina sonhadora, é essa menina que gosta de levantar outras mulheres, né? Eu acredito muito em coisas improváveis, eu acredito muito em Deus também. Eu acho que Ele que rege a minha vida. Às vezes tem coisas que não tá dando certo, aí eu falo assim, aí entra a Dani espiritual, né? No meu momento lá em casa, né? Com a minha crença, com a minha espiritualidade, e os meus livros também, que são muitas fontes, né? Que me inspira. Então, a Dani hoje é isso, né? É essa mulher com visão do futuro, mas com pé no presente também. Eu sei que amanhã, isso aqui amanhã já é futuro, né? E eu vivo esse momento hoje, eu vivo esse presente. Eu tenho convicção de que muitas mulheres ainda vão passar pelo Egéria. Isso aqui é um projeto que vai fluir muito. Se Deus quiser. E cada uma vai ser diferente uma da outra. Porque nem os nossos dedos, né, das nossas mãos não são iguais. Então, assim, eu quero ser aquela marca, aquela pessoa que marcou a vida de alguém, seja pela história lá do Roberto, seja lá no CAP, seja lá na Sampa no futuro também, né, que tá engatinhando, e poder contar para essas pessoas, sabe? Aquela Dani que conta história, mas histórias, assim, reais, que você quase chora. Mas que você vê que ela ressignificou, que ela trouxe um pouco de sensibilidade, sem esquecer também dos momentos felizes, né? Das nossas conquistas. E é isso. E eu falo assim, que eu quero ser lembrada dessa forma pelas pessoas. E olha, Dani, pelo que eu te conheço, por tudo que a gente já, né, passou juntas, né? Do que eu ouço a seu respeito, não tem como você passar pela gente sem deixar uma marca. Sim. Isso é se tornar imortal, né? Dizem que a gente só morre na hora que a gente é esquecida. Eu falo, é um legado, né? Você pode ter certeza que tudo que você faz, eu te acompanho, eu sou uma fã sua. Também. Eu te acompanho em todas as suas redes sociais. Um monte de fã. Eu acompanho o seu trabalho. Todas as vezes que você me chama para dar palestra, para acompanhar ou qualquer atividade, é um enorme prazer para mim. Eu sou fã do seu trabalho, do seu sorriso, da sua simpatia. Eu falo, gente, é uma coisa que a pessoa nasce com isso. A energia que você passa, gente, só quem tá do lado dela sente que é isso. Juro, não é puxa-saquismo, não. Eu sei, a gente tem aqui a sol, o calor. É admiração, porque desde o dia que eu te conheci, eu falei, gente, que energia, como, né? Quase que eu falei assim, escuta, o que você toma? Dá uma olhada. Cerveja. Então tá fácil. Mas é isso, né? Essa coisa boa, né? De estar nos lugares, querer que as pessoas se sintam bem perto de nós.
né? Eu acho que a mesma coisa eu falo, né, de você, a mesma coisa eu falo da Mari e das outras meninas também que fazem parte do nosso dia a dia, da Márcia, né, que a gente tem essa referência da Márcia, Maravilhosa. história linda, e assim, cada uma de nós deixa a sua marca, né? Seja no sorriso, seja no abraço. Nós falávamos da cor do seu cabelo, né? Aquela coisa poderosa e do jeito, meu né, natural, de falar meu da ruivo vida, natural. de ser mãe, de acompanhar o esposo. Eu lembro que quando eu falei pra você, eu falei assim, a Mariana era conhecida como a mulher do Zé Helder, você lembra disso? Então, assim, isso marcou a fala dela. Fala assim, olha, e ela, daqui a pouco eu vou ter que falar que é a Dani do Roberto. Então, a gente sempre tem isso, né? Nós temos pessoas que nos inspiram o tempo todo, né? Eu tenho grandes amigos que me inspiram. Eu falo para as pessoas, né? Eu falo assim, eu acordo, eu tenho as pessoas que eu converso, eu falo assim, olha, bom dia, você é a minha inspiração diária. E assim, as pessoas falam, Dani, eu sei que é. Eu falei, não, você também é, sabe? E assim, porque muitas pessoas não acreditam nisso, né? Quando você fala, eu te admiro, eu acho bonito o seu trabalho, eu também admiro. Eu vejo um passo a passo, né? Eu vejo a Priscila, advogada, vejo a Priscila mãe, vejo a Priscila empreendedora, vejo a Priscila palestrante, vejo a Priscila lá da associação a CIPA, né? Mulher, a Mari, do mesmo processo ali, sempre cuidando também de outras pessoas, sem esquecer o momento família, né? Vai, viaja, curte os amigos, curte a mula lá que você falou. Gente, a Mari histórias aqui de bastidores. Queria deixar claro que a Mari conheceu uma mula. Corri dela. Levou um susto, né? A Paulistinha. Sou paulista, né, gente? Não esperava nada diferente disso. Ai, fantástico. E é isso, né? Essa pergunta, assim, eu fiquei ontem, né, também pensando, gente, quem Que mais pensa, que né? é a Porque faz- Dani, gente? porque Falar faz de a nós não é pergunta. fácil, Não, né? Porque eu não vou construir um papel aqui ao vivo com vocês, é claro. Não vou construir, mas assim, eu falo de mim o que as pessoas falariam de mim. O legado é isso, né? Eu cheguei nesse ponto que eu quero deixar esse legado, eu sei hoje o meu propósito, né? Eu quero viver de propósito e transformar tudo isso aqui, né? Amanhã ou depois nós vamos estar assistindo isso aqui. Lembrando, né? Já mudei algumas coisas. Se eu fosse Mas aí pensar, você não falaria volta. aquilo. Depois volta de novo. Sim. Não, Né? tá, exatamente. Aí na hora que pergunta quem que é a Dani. Ai, sabe aquela lá que eu falei aquela vez naquele episódio? Olha, apaga, não tem mais nada. Agora é outra. Aqui ninguém é Gabriela, todo mundo é metamorfose ambulante, tá? Total. Nada de Gabriela. Todo mundo é Raul, Raul Seixas. É Raul Tá mais pra Seixas. Raul Seixas do que pra Metamorfose, Gabriela. É muita coisa, né? Eu fico muito feliz mesmo em poder dividir aí com vocês essas horas, né? Que nós estamos aqui conversando. E eu queria deixar também uma lembrancinha para vocês, que é uma coisa que é para cuidar de vocês, né? É o escalda-pés. Ai, que Tá? delícia. Então, assim, isso aqui a gente fez, foi entregue a alguns eventos da rede, né? E tem umas meninas aqui que nos patrocinam, que estão sempre ajudando a Rede Mulher Girassol a fazer eventos marcantes na vida das pessoas. Então, eu não consigo trazer todas as meninas aqui, então eu trouxe um pedacinho da marca de cada uma delas também para ficar aí. Muito obrigada. Foi um escalda-pés, né? Muito obrigada. Eu sei que vocês Olha que gostam de lindo. relaxar. Ó, coisinha, né? delicadeza. E tem várias meninas aí, várias marcas que também são Primeiro você cuida do pé, empreendedoras. depois você compra o sapato dela. Você Isso. entendeu, né? Entendeu, né? E Excelente. olha, já me falaram isso. Já, Dani, eu tenho colocado alguns desses também no sachêzinho para quem compra esse sapato, né? Porque imagina, você chega em casa, você tira o sapato depois de um dia cansado, né? Cansativo. Você chega, você vai fazer o seu escalda-pés, né? Vai usar lá sua bacia e tudo mais. Você fica relaxado. Aí falaram assim, você tá vendendo sapato apertado para as pessoas, poder você vender o escalda-pés. Eu falei, não é, gente. É o processo de cuidar, né? Eu acho tão gostoso. E a gente sempre tá voltando, Mari, Priscila, naquilo que os nossos ancestrais faziam. Né? Esse olhar para a natureza, né? Do poder que tem uma erva ali medicinal que pode nos ajudar. Ontem, antes de vir de Machado, minha mãe fez uma sacolinha para mim com vários chás caseiros, sabe? Ai, delícia. Erva doce, erva cidreira.
Então, assim, ela foi colocando os montinhos, ela falou assim, agora você tem um monte de chá aí pra semana. Eu cheguei, eu fui, tirei as coisas da mala, já fui na cozinha, já preparei aquele chá. O cheiro que ficou lá no apartamento, eu falei, gente, isso é um cheiro de infância, um cheiro de cuidado, e as pessoas precisam disso, né? Nós estamos passando por momentos, assim, de muita turbulência. Política, saúde, educação, insegurança com o futuro, né? Mercado, a gente tá vendo aí tudo acontecendo. E a gente também não pode ficar só na influência das redes sociais. A gente precisa procurar o nosso momento, o nosso cantinho, né? Aquele momento, se você agora eu vou fazer o meu escaldapés, vou me desligar de tudo, vou dormir e amanhã é o outro dia. Então, cuidado é isso, é cuidar da gente primeiro. Então, eu não abro mão desse cuidado de jeito nenhum. E até porque você tem que se cuidar primeiro para poder cuidar do outro, Sim. né? Até no avião é assim, né? Primeiro você põe a máscara, depois sobe o avião. É uma lição de vida. É uma lição de vida do avião. Porque Toda a vez. gente cuida da gente pra gente Depois, poder cuidar bem dos outros. É E é importante isso aí. isso. Dani, muito obrigada. Eu que agradeço. Delícia. Deus. Delícia. Ai, que delícia. Eu amei também. Amanhã voltarei para as minhas férias. Estou aqui no dia de férias. Nossa, amanhã Mas é voltar. porque não podia deixar de vir, gente, tomar essa cerveja com as meninas, falar esse tanto de coisa aqui, sair com um monte de Maravilhoso. aprendizado. Isso aí, falando em tomar cerveja, a gente vai continuar tomando cerveja, ó. Porque Obrigada. É importante. porque a noite é uma criança. A noite é uma criança, hoje é uma sexta, então hoje à noite não é uma Hoje criança. foi típico, assim, já preparado. Total, nossas crianças estão lá brincando, estão vivos, estão Tem ali. criança, né? não devem tá estar. tranquila. Devem estar. A gente tava esperando alguém passar aqui atrás, a gente tava só esperando. Você vai passar um aqui atrás, né? Mas não passou. As crianças estão em off. Gente, É isso. muito obrigada pela companhia mais uma vez. Foi maravilhosa a nossa conversa. Sim. E semana que vem a gente tá aqui. Isso aí. Beijo. Beijo.